Palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, momento de exposição da Santa Palavra do Senhor. Mateus 26, nós faremos a leitura do verso 36 a 46, o famoso texto de Jesus no Getsemane, palavra riquíssima da parte do nosso Deus. Mateus 26, para a leitura do verso 36 a 46. Assim nos diz a mensagem do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltando para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nesse momento de exposição da santa palavra do nosso Deus. Você já deve ter ouvido falar acerca do Monte Olimpo, acerca da filosofia grega. É interessante que na Grécia Antiga, as pessoas muitas vezes visitavam esse local, considerando que ali havia a morada dos famosos 12 deuses olímpicos. Os cidadãos então realizavam festivais e cerimônias em honra a essas divindades, trazendo oferendas e sacrifícios e preces a esses ídolos. É interessante nós pensarmos que ali também era um ponto de peregrinação. Então, constantemente os gregos se alegravam, pensando: olha, os deuses do Monte Olimpo estão olhando para nós. Olha, os deuses do Monte Olimpo de alguma maneira estão intervindo na nossa vida e nos auxiliando. Vejam, amados irmãos, esses gregos da antiguidade se alegravam por algo desprezível. Nós sabemos que apenas o nosso Deus deve ser adorado, de maneira que ele abomina a idolatria. Guiados por seu próprio coração, essas pessoas faziam preces a ídolos que não podem ouvir. Além disso, amados irmãos, esses cidadãos se submetiam cegamente a uma mensagem que não nascia da palavra do Senhor, mas da análise das vísceras de animais mortos. E ali eles interpretavam aquilo que eles achavam que era a mensagem de algum tipo de divindade. E sabe por quê? Porque essas pessoas estavam mergulhadas em seus delitos e em seus pecados. O texto que nós lemos nesta noite também fala de um monte, de forma mais específica de um jardim que ficava localizado ali no Monte das Oliveiras, jardim do Getsemane. Quando nós olhamos para a passagem de hoje, nós vemos uma grande diferença, porque nós não encontramos uma alegria vazia, uma alegria barata, mas a angústia do próprio Filho de Deus antes de se achegar na cruz do Calvário.
Aqui nós não vemos Jesus suplicando a ídolos, mas ao Pai, colocando a sua angústia, colocando a sua dor diante daquilo que estava para acontecer. E por fim, em vez de uma submissão cega dos gregos, nós vemos Cristo Jesus se colocando de forma humilde e cumprindo cabalmente a sua missão neste mundo. Entendendo, amados irmãos, que Cristo Jesus, antes da sua prisão, antes do seu julgamento e antes da sua morte, nos traz belíssimos ensinamentos aqui no Getsemane. A pergunta a ser respondida nesta noite é: o que Jesus nos ensina no Getsemane? Este será o nosso tema. O que Jesus nos ensina no Getsemane? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina no Getsemane que ele experimentou tremenda aflição. Jesus nos ensina no Getsemane que ele experimentou tremenda aflição. Veremos isso do verso 36 até o verso de número 38. Amados irmãos, é importante nós contextualizarmos a passagem. No versículo de número 30, após a ceia, Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras. Mas por que Jesus ele sai de certa maneira da cidade? Isso acontece porque a cidade de Jerusalém era constantemente visitada nos momentos de festividade. Então era comum as pessoas de várias regiões da Galiléia e dos povoados vizinhos visitarem Jerusalém, que ficava em cima de um monte, para adorar ao Senhor na Páscoa, na festa das semanas, no dia da expiação e na festa dos tabernáculos. Então a cidade de Jerusalém, que já era muito populosa, ficava ainda mais cheia. Então o que as pessoas faziam? Elas recorriam aos subúrbios, às colinas, às tendas. Muitas vezes as pessoas faziam cabanas de ramos com o propósito de ter um lugar mais tranquilo para se achegar depois de ter adorado a Deus no templo. Então Jesus, ele tinha conhecimento dessa situação. Então ele pega os seus discípulos e ele vai para o Monte das Oliveiras, para um lugar mais privado, com o propósito de ali se achegar diante do nosso Deus. Ele precisava de privacidade diante daquilo que o esperava mais à frente, que seria então a sua prisão, o seu julgamento e a sua morte. Ali o nosso mestre afirmou que os seus discípulos se escandalizariam, verso de número 31, e que Pedro o negaria 3 vezes antes do amanhecer, verso 34. É uma situação difícil, é uma situação complicada, mas Jesus precisava estar ali. Então, mesmo no Monte das Oliveiras, Jesus vai para um lugar ainda mais solitário, conhecido como Getsemane, que significa prensa de azeite, de maneira simples de entender. Pois provavelmente esse lugar mais afastado tinha um tanque de pedra, e ali as pessoas usavam ali as árvores que seriam prensadas para a realização do azeite que seria coletado pelos agricultores da região. Então Jesus, ele sai de Jerusalém, vai para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras ele vai até um jardim específico, conhecido como Getsemane. Então, amados irmãos, Jesus precisava de um lugar mais privado para se colocar diante do Pai. Ele precisava se preparar, uma vez que a sua hora era chegada. Estava prestes a partir deste mundo. E Judas, o traidor, sabia que Jesus muitas vezes estava ali com seus discípulos. Lá em João, capítulo 18, verso 2, diz que Judas tinha conhecimento. E é por isso que, ao trair Jesus, ele leva exatamente onde Jesus estava, no Getsemane. Amados irmãos, então Jesus diz aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E percebam que ele traz consigo 3 homens: Pedro, Tiago e João, que são os 2 filhos de Zebedeu, apresentados
aqui no nosso texto de hoje. Isso é interessante, porque Jesus, no Sermão do Monte, diz que quando nós formos orar, nós devemos estar no nosso privado. E em particular, o Pai escutará a nossa oração e responderá de conformidade com a vontade dele. Então Jesus está colocando em prática aquilo que ele já havia ensinado antes. E para isso ele chama também Pedro, Tiago e João, que são tidos como aqueles discípulos mais próximos do Senhor Jesus, para lutarem com ele naquele momento esmagador, naquele momento de grande tristeza que ele estava sentindo. Devemos pensar, Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. Jesus necessitava de comida, necessitava de bebida, ele necessitava de vestes, ele necessitava de abrigo, ele necessitava de descanso, mas além disso, nosso mestre precisava de companheirismo, pessoas para estarem ao lado dele no momento de angústia, no momento de dor, no seu momento de maior aflição neste mundo, onde ele experimentaria a ira do Pai. É essa a situação de Jesus, e por isso ele chama Pedro, Tiago e João. No verso 37 diz o texto que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Vejam só, a minha alma, no verso 38, está profundamente triste até a morte. A ideia de angustiar-se aqui, de entristecer-se, é ser tomado pela angústia, pelo medo, pela aflição. E sabe por quê, irmãos? Jesus, santo, agora precisa experimentar a ira do Pai sobre si, em nosso lugar. Então não é uma situação fácil, não é uma situação agradável, e ele passa a ter uma angústia de alma, uma tristeza de alma. Quando nós olhamos para o Salmo 42, onde os filhos de Corá refletem sobre o abatimento de sua alma, eles também falam desse desespero. Por que está abatida a minha alma? Por que eu estou nessa situação difícil, nessa situação angustiosa? E aí a palavra alma diz respeito a algo profundo, algo real, algo doloroso. E Jesus mesmo no verso 38 diz: a minha alma está profundamente triste. E vejam só, até angústia abateu o nosso Senhor, porque mesmo sendo santo, mesmo sendo reto, justo, perfeitamente obediente, ele tinha que passar pela cruz do Calvário em nosso lugar. E ele diz para os 3 homens: vigiai, ficai aqui e vigiai comigo, sede vigilantes. Jesus precisava ser sério, porque aqueles homens passariam por uma situação difícil após o momento que Jesus fosse preso, e eles tinham que estar em alerta, eles não podiam vacilar naquela dificuldade. Então Jesus diz: olha, ficai aqui e vigiai comigo. Quando nós olhamos para o evangelista Mateus, nós vemos ele preparando o cenário para o fracasso dos discípulos e para a vitória de Cristo. Muitas vezes nós fracassamos na oração, no momento de dependência do Senhor, quando tudo vai mal. Mas em Cristo nós temos o quê? O nosso modelo de vitória, e é nele que nós esperamos, e é nele que temos satisfação, e é nele que nós prosseguimos servindo a Deus, o nosso Senhor. Você deve se lembrar, os discípulos vão falar: olha, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Pedro diz isso, e os discípulos concordam. Jesus aqui está dizendo: olha, ficai aqui e vigiai comigo. Aquele que é santo se fez pecado em nosso lugar, e por isso que ele está de tal forma abatido em sua alma. Amados irmãos, em nossas orações, na nossa vida, devemos ser gratos a Deus por aquilo que Cristo passou em nosso lugar.
Jesus, ele foi humilhado pelos soldados, Jesus foi humilhado pelas pessoas, Jesus foi traído pelo seu próprio povo, mas isso tudo ainda é pequeno comparado à ira que ele recebeu do Pai. Por isso, seja grato ao Senhor, louve a Deus por ser um filho do Senhor, por ser pertencente à família da aliança, por conhecer a Cristo Jesus, por estar nesta igreja como membro comungante. Na sua vida diária, nas suas orações, nas suas conversas, sempre demonstre gratidão a Deus. Não seja daquelas pessoas que murmuram, que sempre olham para as dificuldades da vida de uma forma ingrata. Pense naquilo que Cristo sofreu em seu favor e crie o hábito de cantar louvores a Deus, de orar mais agradecendo ao Senhor. Nos seus relacionamentos interpessoais, fale menos de si mesmo, fale mais de Deus, fale mais de Cristo, fale mais do reino, fale mais do aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar. E tudo isso para a glória do nosso Senhor. Eu não estou falando que nós não sofremos, que nós não passamos por lutas, não, mas que mesmo na luta, olhe para aquilo que Cristo sofreu em seu lugar e tenha satisfação disso, pensando que as dificuldades do mundo presente não podem ser comparadas com as glórias que hão de ser reveladas na pátria celestial. Ainda que tenhamos dificuldades neste mundo, haverá o dia em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e essa é a nossa satisfação no nosso Senhor. Então, além de nos ensinar que passou por tremenda aflição, em segundo lugar, Jesus nos ensina no Getsemane que ele demonstrou intensa oração. Veremos isso do verso 39 até o verso de número 44. Veio só, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Jesus está com Pedro, Tiago e João, mas agora ele se afasta. Ele vai e toma certa distância e se achega a um lugar adequado para estar diante do Pai, para interceder diante daquele momento que o aguarda. Ele é reverente, ele é humilde, e aqui, irmãos, percebam, ele passa a abrir o seu coração. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Vejam só, meu Pai. Isso demonstra o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. Jesus, durante toda a sua vida, ele pregava, evangelizava, mas constantemente o que ele fazia? Se retirava para estar em comunhão com o Pai. E aqui, mais uma vez, ele se achega ao Pai, colocando a sua dificuldade. Vejam só o conteúdo da oração: se possível, passe de mim este cálice. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e também para o Novo, para Apocalipse, o conceito de cálice normalmente está associado à ira do Senhor. E Jesus aqui, abrindo seu coração, ele diz: Senhor, se possível, Pai, passe de mim este cálice. Ele está em angústia, ele está em dor. É por isso que o evangelista Lucas relata que Deus enviou um anjo para o confortar naquele momento. Lucas 22, verso 43. E sabe por quê? Porque Jesus precisava de força para a sua missão. Deus não tiraria o cálice, mas o confortou de maneira momentânea, até o momento que Jesus seria levado à cruz do Calvário e morto em nosso lugar. Jesus assim experimentaria o julgamento, a crucificação e a morte. Agora perceba, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus é submisso à vontade do Pai. Ele entrega o seu coração, ele abre o seu coração, mas ele diz: eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor me manda, aquilo que o Senhor me incumbiu de fazer, pois ele sabia que era necessário morrer em nosso lugar.
No verso 40 e 41, nós vemos um grande contraste. Do lado, Jesus Cristo, orando, intercedendo, colocando a sua tremenda angústia diante do Pai. Do outro, os discípulos dormindo. Vejam só, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Sabe Pedro, aquele que disse: olha, por ti, Senhor, eu até estou pronto a morrer. Não pôde vigiar nem uma hora com Cristo. Não estou falando que o dia deles não foi cansativo, né? Em Jerusalém, conseguiram a casa, tiveram a ceia. Aqui o dia já tinha passado, já era noite, estão cansados. Mas vejam só, Jesus se entrega, ele volta-se a Pedro e eles não conseguiram orar, vigiar com o seu mestre. Para quê? Vencer a tentação. A tentação inicial era de não dormir, mas qual era a tentação seguinte? De não abandonar a Cristo, de não fugir como ovelhas dispersas, cumprindo o que? A profecia dos profetas do Antigo Testamento. Então Jesus se volta e diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como nós vencemos as tentações? Estando aos pés de Deus, orando, intercedendo, rogando a graça do Senhor, para que assim sejamos obedientes e lidemos com o pecado de maneira que agrade ao nosso Deus, e assim Ele seja glorificado. Então Jesus, no verso 42, retira-se novamente, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Vocês percebem que aqui o teor da oração de Jesus mudou? Ele sabia, depois da primeira oração, que era necessário passar pela ira do Pai, ser julgado, ser crucificado. Então ele diz: faça-se a tua vontade. O escritor aos Hebreus diz que Cristo aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Ele sofreu e foi obediente até a sua morte e morte de cruz. É por isso que Jesus, ao ser preso, ele não evita, né? O que Pedro faz? Vai lá, corta a orelha do servo do sumo sacerdote mau. Jesus cura e diz a Pedro: olha, se eu quisesse, até uma miríade de anjos se faria presente. Então Jesus prontamente não resiste à prisão. Quando nós olhamos para o julgamento de Cristo, no momento de se defender, ele não fala nada, ele diz: tu dizes. Então nós sabemos que de maneira completa, de maneira fiel, Jesus se submete ao Pai, tomando assim a ira do Pai em nosso favor. Amados irmãos, nós devemos ter vida intensa de oração. Como é que caminha a sua vida de oração no dia a dia? Você é uma pessoa perseverante? Você é uma pessoa que realmente está aos pés de Deus? Ou as tarefas de casa, as tarefas do trabalho são tantas que você não tem tempo para orar? É coisa de menino para levar para a escola, é coisa do marido, eu tenho aqui que resolver essa situação no trabalho, e a última coisa que você pensa é em oração. Como é que está a sua vida de oração? Além disso, quando você ora ao Senhor, você entrega o seu coração? Você entrega aquilo que te angustia? Muitas vezes a gente ora e está pensando na comida que vai ser feita, e está pensando no que vai fazer na igreja, e está pensando no problema, né? E a mente está voada e pensa em tudo menos em falar com Deus. E aí quando você volta, você fala: nossa, está orando. Irmãos, a nossa oração precisa ser intencional, reverente, com temor ao nosso Deus. Abra o seu coração. Além disso, precisamos de amigos nos momentos de dificuldade. Sabe, você está passando por uma luta, por uma aflição, por uma angústia, tenha amigos de oração. Abra o seu coração para aquele irmão da igreja.
para o evangelista, para o irmão que aqui está todos os dias participando do trabalho. Não sofra sozinho. Acima de tudo, coloque os seus problemas, as suas lutas aos pés do nosso Deus, aos pés de Cristo Jesus, porque Ele te escuta e te atende de conformidade com a vontade dEle. E saiba também que a vontade de Deus sempre há de prevalecer sobre a nossa. O que Jesus diz? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, além de ensinar que passou por tremenda aflição e demonstrou intensa oração, em terceiro e último lugar, Jesus nos ensina no Getsemane que Ele apresentou completa submissão. Jesus apresentou completa submissão. Muitas vezes nós queremos servir a Deus apenas de forma parcial, apenas naquilo que é conveniente para mim, aquilo que é agradável, mas não queremos sofrer pelo Evangelho, não queremos sofrer por aquilo que é em prol do crescimento do reino. Vou me fazer presente na igreja, vou participar dos trabalhos, vou ser batizado e ser recebido como um membro comungante. Eu vou evangelizar junto com os irmãos da igreja para que esta região de Arenópolis conheça Cristo. Mas no trabalho ficam zombando de mim, eu acho que eu não vou mais para a igreja. Não, irmãos, pague o preço, sendo submisso até o último momento, como Cristo. Veja o verso 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amados irmãos, após orar pela terceira vez, Jesus volta, encontra os discípulos mais uma vez o quê? Dormindo. Não estão pagando preço para vencer a tentação. Não estão ali com os joelhos no chão, com o coração aberto ao Senhor para lidar com o problema. Jesus volta e repreende eles, dizendo: ainda dormis, repousais. Eis que é chegado o quê? A hora. É interessante nós pensarmos que essa palavra, eis que é chegada a hora, nos traz um significado profundo. Eis aqui pode ser traduzido como: prestai atenção, olhem, reparem. Então Jesus está fazendo o que? Olha, percebam, vocês estão fraquejando. É o momento de o Filho do Homem ser entregue nas mãos de pecadores. Muitas vezes Deus precisa fazer o que com a gente? Dar um chacoalhão, porque a gente está dormindo, a gente está disperso, a gente não tem jejuado, não tem orado, não tem se entregado, e por isso a gente não fez o quê? O pecado. Por isso a gente não santifica o lar. Por isso a gente não é bênção no trabalho. E Jesus, olha, ainda dormis e repousais, é chegada a hora. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. A instrução de Jesus naquele momento nos mostra que o tempo divino era chegado. O tempo de Deus não é. A gente falha, a gente vacila, mas aquilo que Deus promete em sua palavra se cumpre de maneira perfeita. Lá em Gálatas 4, verso 4, diz que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Olha só que interessante. Ou seja, o mundo estava preparado para receber Cristo. A língua, as pessoas conheciam a língua grega para ouvir o Evangelho. O mundo já estava esperando o Redentor. E aqui Jesus mais uma vez nos traz essa ideia: olha, a minha hora é chegar. Aquilo que Deus prometeu em sua palavra está sendo cumprido de maneira gloriosa. Sabe por quê? Nada pode frustrar os planos de Deus, as suas promessas, os seus desígnios. Às vezes a gente planeja algo e não acontece, a gente fica doente, a gente não cumpre a palavra muitas vezes, não tem dinheiro, não tem saúde,
Deus não é assim. Ele promete e Ele faz, Ele cumpre. E aí Jesus diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vocês lembram que Ele entregou a sua angústia diante do Senhor. Ele passou por tremenda aflição. O que Ele fez por conta disso? Ele orou. E aqui Jesus, Ele se submete de forma completa ao Pai. É chegada a minha hora. Eis que o traidor se aproxima. Provavelmente Jesus estava ali e ele viu, ali Judas, juntamente com os oficiais do templo, chegando no vale de Cedron com as suas tochas. E Jesus olha para aquilo e diz: olha, é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. E quem são esses pecadores? Os próprios judeus. Jesus será julgado pelos próprios judeus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus foi traído e tomou sobre si a ira do Pai, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi humilhado até o último momento da sua vida. Ele nasceu de forma humilde, isso é a sua fase de humilhação. Jesus enfrentou os ataques de Satanás, mesmo sendo Deus no deserto. Jesus, ele foi marcado por uma vida solitária, muitas vezes sozinho, sendo abandonado até mesmo pelos discípulos. Uma responsabilidade avassaladora. Jesus foi humilhado, Jesus foi traído, mas acima de tudo, Jesus foi crucificado. E tudo isso em meu e em seu favor. E é por isso que nós, que estamos desse lado da cruz, temos maior responsabilidade. Leia a Bíblia todo dia, ore ao Senhor, participe dos trabalhos, seja grato a Deus pelas bênçãos. Além disso, seja assíduo na evangelização, no aconselhamento, faça a sua parte, dê graças a Deus todos os dias e, por fim, seja submisso. Mas não uma submissão parcial. Eu sou crente até este ponto. Não, seja submisso ao Senhor, pedindo forças a Ele para servir todos os dias da sua vida, e tudo isso para a glória do Senhor. Concluindo, vimos nesta noite que Jesus nos ensina no Getsemane que Ele passou por tremenda aflição. Lembre-se disso quando estiver sofrendo, que o seu sofrimento é difícil, mas que Jesus passou um sofrimento infinitamente maior. Lembre-se que Jesus no Getsemane nos ensina que Ele demonstrou intensa oração. Está difícil? Está com dificuldade em família, saúde, financeiro? Ore ao Senhor, se humilhe diante de Deus, busque o Senhor em oração e, por fim, seja submisso a Deus. Venha para a igreja, participe dos trabalhos, seja uma pessoa disposta em servir, um professor, treine, participe e faça tudo isso, não com mágoa, não com tristeza, mas pensando na glória, honra e louvor do nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe e fortaleça. Amém. Vamos então partir para o nosso